Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 21º MaglaCast, o 21º de muitos, eu dei uma enrolada ali. Eu sou o Alane falando diretamente de São Paulo e será que estamos vivendo em um simulador? Aqui é o Jabulô, diretamente de Cotia, e um simulador daquele formato realmente dá alegrias. Aqui é o Rick, falo diretamente da Terra 4169, a gente tá vivendo a simulação sim. Ou será que não? Eu sabia que ia ter piada com a entrada do simulador, enfim. Pô, Dinando, não tinha como, né, cara? Antes da gente começar e eu apresentar o programa que as pessoas já leram o título do programa, então não sei o que eu apresento, queria só falar uma coisa, o mundo dá voltas. No programa número 2, o programa de Washington, o Jabulô era nosso único convidado para falar de uma boa série. Hoje o Henrique é o nosso único convidado pra falar de uma boa série. Foi? Só foi nós três aquele lá? Foi. Eu não lembro não, mano. Teve uns certos amigos aí da Alane, que na época eu não conhecia, que eles se recusaram a participar porque não foi o Alan Moore que fez. Aí eu tive que me virar sozinho. Nelson não quis participar porque não era o amor. É verdade. Exato. Eu tive que Muito me ferrar bem. sozinho aqui, falando de ótimo. Agora é tua vez, Rick, falar sozinho sobre Midnight Gospel. Exato, considerando que você não leu o roteiro, é muito pior. Porque hoje, como já bolou aí, já soltou o spoiler, hoje vamos falar de Midnight Gospel, desenho lançado, foi esse mês, né? Esse mês não, porque o mês começou agora, mas mês passado, na Netflix, original da Netflix. Mas antes da gente começar, já bolou? Recadinhos. Muito bem, já bolou o que nós temos para avisar nesta semana. Te dou uma chance pra adivinhar. Pois é, nossas 3 coisas de sempre, né? Não são avisos muito, né? As pessoas já estão carecas de saber. Eu gostaria de informar que o Rapidinho teria voltado, só que não voltou. Não é o caso. Pelo menos até acabar o corona, não. Maldito coronavírus, acabou com a gente aqui. A gente pode começar a fazer um rapidinhas plantão coronavírus. A gente dá todas as atualizações, mas eu sinceramente não gostaria de fazer isso. E seria um pouco atrasado, você não acha, não? Completamente, sim. Totalmente atrasado. A gente poderia fazer um rapidinho sobre conversas aleatórias que a gente tem. Pode ser, mas aí eu gostaria de ganhar dinheiro com isso também. Então tá bom. No rapidinho você pode anunciar o Patreon também, assim como nós vamos fazer agora. Perfeito, que é a nossa forma de ganhar dinheiro. Exatamente. Se você entrar lá no patreon.com/maguilacast, você vai encontrar lá 3 tiers de contribuição / recompensa que você pode escolher para nos ajudar. Os tiers são Batatinha, Guarda-Belo e Manda-Chuva. Todos em dólar, infelizmente, porque, né, não tá fácil pra ninguém. Mas cada um contendo as suas recompensas, e quanto mais você vai ajudar, mais você vai ganhar. Exatamente. Lembrando que nós trabalhamos em dólar porque usamos o Patreon, e o Patreon só trabalha em dólar. Além das recompensas, é claro, você precisa pensar que esse dinheiro é para contribuição pra gente pagar os nossos agregadores, que vamos falar em seguida, e para evoluirmos o programa. Então, se você quer um programa cada vez melhor, é necessário contribuir também. Ajude a te ajudar. E como eu já disse dos agregadores, em quais agregadores estamos, já falou? YouTube, que não é agregador de podcast, mas tá lá também. Spotify, Deezer, SoundCloud, e eu estou pensando em colocar no Google Podcast, só que eu só mandei isso aqui no ar porque eu ainda não tenho certeza. Não, eu já olhei como é que faz isso aí, eu olhei lá no começo do programa e não é a gente que põe. Ah, então tá bom. Então nem rola. Quer dizer, pode rolar se o programa bombar, então mande o programa para os seus amigos. E aliás, você não precisa necessariamente mandar o programa, eu vou mandar o link do Spotify. O seu amigo vira e fala, eu não tenho Spotify, ele nunca mais olha aquilo. Você pode mandar nas redes sociais do MaglaCast. E lá ele vai ter todos os links possíveis. E quais são as nossas redes sociais, Jabulô? Atualmente, Instagram e Twitter, todos com @MaglaCast. Exatamente, talvez no futuro, como o podcast ele é perene, você pode estar ouvindo isso aí no futuro, e no futuro nós já temos mais redes sociais, mas até o momento é só isso. Pode estar ouvindo isso no futuro e nós já tivermos alcançado a dominação mundial. Ou terem cansado de fazer esse programa e desistir. É uma possibilidade também. É, Mas o acho que que não. vier primeiro. Exato. Sabe pelo Instagram, mano, a gente já tá começando a fazer umas postagens assim meio semanais. Já
a gente vai chegar uma hora conseguir fazer uma postagem por dia. Exato, hora chega. você aí do futuro tá recebendo uma postagem por hora, mano. Por hora? Caralho. Não, no futuro vai ter bot pra postar. Mais alguma coisa, João? Não, cuidado com os esportes desse programa. O que é o programa? Ah, é. Aí, ó o cara que trabalha no podcast. Aí é pau. Fiquem com o programa. Iniciando simulação em 3, 2, 1. Esse desenho lançado no mês passado aí, original da Netflix, como eu já bem disse, tá todo mundo falando, porque na verdade ele traz uma ideia muito inovadora, né? Ele não teve um roteiro feito pro desenho, na verdade ele é um áudio animado, né? Eu fiquei muito decepcionado que a gente não pensou nisso antes. Mas mesmo se a gente pensasse, a gente ia produzir isso aí como? Não sei, ué, chama o Cleiton aí pra desenhar. Ah, ele ia fazer uns stickers e. Exato. A gente pode fazer pro YouTube. Aí, ó. Foi primeiro gravado o podcast, né? A entrevista com os convidados e depois eles animaram. Então isso foi genial. Não, é diferente disso. O podcast já existia há muito tempo, do Duncan Trussell. Como assim é diferente disso? Foi exatamente o que eu falei. O podcast já tá gravado, já foi gravado. Não, mas do jeito que você falou, Deu a entender que ele foi gravado pro desenho. Não, por exemplo, não, É. já foi gravado e eles animaram os podcasts. Não, porque esse cara, eu gosto muito desse cara, conhecido por causa do Joe Rogan, né, que é outro comediante grande lá dos Estados Unidos. E ele justamente isso aí que o Henrique tentou falar, mas de uma forma burra, que eram programas já de muito antigos, tem programa lá de 2012. Duncan Trussell Family Hour. Exato, é Hora Familiar, em bom português. Exato. E aí justamente eles pegaram os melhores programas, ou enfim, fizeram um bem bolado lá e animaram. Animaram entre aspas, né? Porque a animação não tem nada a ver com o papo, mas tudo bem. Eu acho que essa é a graça, Não, né, eles mano? chamaram Porque, um animador foda. na verdade, eu tava vendo uma entrevista sobre o Duncan. Ele falou que o... Eu não vou saber pronunciar o nome do cara. O criador da Hora da Aventura. Pendleton Hard, algo assim. Ele começou a escutar o podcast do Duncan. E ele achou interessante. Ele falou, eu tenho uma ideia aqui, eu vou contar. Só que eu não vou ter tempo de executá-la. Aí o Duncan ficou tipo, nossa, maluco, o cara que fez uma animação foda quer ter uma ideia pro meu podcast. Só que daí eles ficaram segurando por um tempo. Aí só depois que o Hard teve tempo, ele voltou com essa ideia com o Duncan e eles começaram a trabalhar no projeto. Não, e conseguiram o apoio da Netflix, que é, porra, qualquer um, tá ligado? Que consegue, tipo, um apoio da Netflix pra fazer o bagulho. E um animador foda, porque claramente a animação tem traços da Hora de Aventura. É o mesmo criador, né? Eu vou falar pra vocês uma coisa, eu odeio Hora de Aventura. Você odeia? Eu acho da hora. Eu odeio Hora de Aventura. Por que você odeia a Hora da Aventura? Inclusive, eu vou falar uma coisa pra você. Hora de Aventura foi o que me fez parar de ver desenho. Nossa, mas que crime, Assim, velho. eu nunca fui fã de Hora de Aventura, mas eu entendo você não gostar. Cara, eu lembro nitidamente, eu não lembro tão nitidamente que eu não lembro o ano que foi. Mas assim, eu lembro de estar justamente assistindo televisão, assistindo desenho, e aí ia começar esse novo desenho, que era Hora de Aventura. E eu achei tão bobo, tão chato, tão repugnante, tão forçado, que eu nunca mais vi desenho nenhum de acompanhar, assim, acabou. Hora de Aventura eu assistia, mas um desenho bom mesmo que eu acho que é bom é Gravity Falls. Gravity Falls pra mim é o melhor desenho que tem. Gravity Falls é legal. Gravity Falls é É legal. meu desenho favorito, é Gravity Falls. Agora Hora de Aventura Não assisti tanto assim a Hora da Aventura, mas só vi, tipo, no máximo a primeira e segunda temporada, no máximo. Tem sei lá quantas temporadas isso aí. As 5, 6. tem muita, não, tem mais. Tem mais que isso? temporada. Então, não vi muito, então... Não, eu vi. Bastou pra mim ver 15 minutos. Se eu não me engano, tá lançando até hoje, hein? Não, acabou já faz tempo. Acabou? Ah, Todo não mundo sei. fala que Sei tem uma bastante profundidade, tem uma história complexa por trás, mas Não, não cheguei tem a nada pegar por ainda. trás. É um episódio diferente do outro e é isso. É Não, tipo eu sei, mas Simpsons. uma hora, tipo... Não, tipo- é sempre assim. No final de temporada, eles arrumam uma história de 3 episódios ali pra Então, terminar, tá ligado? é tipo uma sitcom, mas em uma parte ou outra vai ter algo que conecta de uma temporada anterior, que conecta de um episódio É anterior, sempre personagem assim. só, mas não é tão... Gente, pra o história, né? Imaginago precisa trabalhar de uma forma, tio. Ele precisa ter teoria aí por trás do filme. Mesmo que não tenha nada, ele precisa. O Peter precisa fazer O teoria Peter Day Nerd precisa fazer a teoria do Boruto. Ai, caralho, coisa do Nerd sai.
Um abraço aí, um abraço. É, é, Mas justamente nessa parada de ser, né, do papo não ter nada a ver com a animação, vocês acham que fazia muita diferença mesmo? Porque assim, óbvio que tinha momentos durante a animação que você tinha, né, um contato com a conversa com a animação. Mas no geral, se você quiser tirar o som e assistir só o desenho, você consegue. Eu acho que. Tipo, tem vários episódios ali, a maioria deles, que, tipo, são duas coisas totalmente diferentes. São, tipo, duas obras juntadas em um, tá ligado? O primeiro episódio, principalmente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, nada, nada. Absolutamente. Acho que o único que tem são os dois últimos. Não, cara, o episódio 4 também. Porque a mulher tá falando lá do amor e tudo mais, e aí ela olha o cara lá que é outro, que o outro. Aquele episódio é bizarro, eu detesto aquele episódio. Ah, tá. É verdade. Só que. Na verdade, tá falando de compaixão, de compreender, de perdoar. Aí no desenho que tá falando sobre resgatar o amante. Não, mas. Não vamos falar desse episódio, não. Esse episódio foi o único que eu não gostei, que eu parei no meio e falei, não dá. 4, deixa eu ver qual que é o 4 aqui. O 4 é a da Trudy, daquela super guerreira, da Rosa. Nossa, o 4 foi o meu favorito. Nossa, muito chato, aquele vilão bizarro. Pô, Eu achei o 2 chato, mano. qual era o 2? Não lembro. O 2 é que ele fica preso naqueles chifres daquele cachorro barra cervo o episódio inteiro. Não, eu achei legal porque mas eu não achei tão o 2 legal. o 2 eu achei chato também. Eu não achei tão legal o papo, eu achei mais legal as coisas de fundo acontecendo. Mas, então, esse foi um dos motivos de eu não ter gostado do 4 também. Porque me pareceu uma repetição de tudo que eles já estavam falando. Eu tava tipo, foda-se, eu não quero mais ouvir falar disso. O 4 eu gostei bastante. Não, o 4 eles falaram sobre controlar raiva também, eles não falaram, não foi repetitivo. Na minha Falaram cabeça foi. falaram sobre controle de raiva, blá, blá, e aquele vilão, falando da animação, né, aquele vilão é muito bom, velho. Nossa, eu velho. não gostei nem um pouco dele. Ele matava as pessoas com o cu, velho. Então, eu já achei forçadíssimo. Tipo, não, zoado. Tem muita gente aí que com assentado também mata. Vocês viram dublado ou legendado? Dublado. Você viu dublado? Eu vi dublado. É claro. Ah, Mano, pera aí, eu vou te explicar o porquê que eu vi dublado. Primeiro, Vocês viram dublado? eu vi dublado. Não, eu repeti uns episódios dublados pra ver como é que tava a dublagem, mas eu vi em inglês, pô. Não, eu vi dublado. Eu vi Ó, dublado. deixa eu explicar pra você. Tá bom, pra pessoa, argumente. o porquê que eu vi dublado. Por 3 motivos. Primeiro que eu tenho déficit de atenção e o primeiro. Não, 2 motivos. Só Dá pra ver. Dá pra ver o tamanho, dá pra ver. Contextualizando. Eu tenho déficit de atenção. E tem 2 motivos. O segundo é que é muita coisa acontecendo no cenário. Eu fico olhando assim, eu me perco olhando o que tá acontecendo em volta, as lutas e blá blá blá, e não presto atenção na conversa. Aí eu tenho que voltar e prestar atenção na conversa depois. Aí eu vejo lá dublado, pá, enquanto aí às vezes eu consigo assistir normal o que tá acontecendo e ouvir. Mas é muito difícil. Aí se eu fosse ler legenda e prestar atenção e ouvir, mano, eu ia ficar doido. É, realmente. Eu não sei porque você ficou surpreso de mim, que você sabe muito bem que pra mim a dublagem brasileira melhora a maioria dos desenhos. Não, tudo bem, Jabolô, só que... Não, tudo bem, que nem eu fui ver dublado depois que eu queria ver como é que tava. Mas, cara, por ser justamente um podcast e eu já conhecia o cara, eu queria ouvir a voz dele. Mas é que tá, mano. Eu não tenho essa fluência em inglês pra ouvir um podcast. Então, eu vou ouvir dublado de qualquer jeito, mano. Assim, eu assisti o primeiro e o segundo episódio dublado. Dublado não, legendário depois. Mas depois que eu terminei todos, dublado. Aí eu voltei e vi legendado, tá ligado? Eu fiz ao contrário do que você fez. Eu também não conhecia o cara, não tinha um apego nenhum pela imagem Eu dele. nem tá sabia, ligado? eu nem sabia que era tipo um podcast. Depois que eu li umas matérias sobre isso que eu Não, Sobre tudo que bem, eu- ok. entendi. Mas, cara, no episódio 5, quando ele faz... Não sei se vocês vão lembrar, mas é a piada do pássaro, que passarou. Ah, sim, ele tem essa mesma piada em dublado. Não, então, não. Essa é a piada dublado. Em inglês a piada é muito melhor. Então qual é que é em inglês? Porque que eu não sei qual que era como é que eles traduziram isso. Mas, tipo, o pássaro lá tá falando de que, tipo, as pessoas estão nos ninhos e eles precisam deixar os ninhos. E ninho, em inglês, é birding. E ele fala, pra você tá, é sempre, né, birding, enfim. Esse pássaro, passarou aí foi feio, viu? Mas tudo bem. É, porque
Não tem como adaptar muitas coisas, né? Não, claro, tudo bem. Mas... Certo. Eu não gostei da voz dele dublado, não. Você não gostou? Achei da hora. Achei que não combinou. Mas você tem que pensar que, pelo menos pro personagem, combinou. Mas como você tem a referência do cara do podcast, talvez tenha ficado esquisito. Mas pra mim, pro personagem, Clancy, Não, maluco, eu tenho a referência do Ben 10. mas não é a mesma, tá louco? É sim, pô. Lógico que não, não é o Charles Emmanuel. Eu confesso que eu vi pouco dublado. Não é o. É porque não é, assim, cara. se você Não vê é. legendado, você vai ver dublado, você vai achar estranho. É a regra. Você nunca vai gostar. Se você ver legendado primeiro e for ver dublado, você não vai gostar. Pera, eu vou procurar isso agora, mano. Não é possível que seja o Charles Emmanuel. A voz tá muito diferente. Deixa eu ver, eu tô olhando isso agora. Olha lá eu aqui. Ah, não, é verdade, não é não. Pô, falei, não era ele. A voz tá muito diferente pra ser ele. Não tá certo, mas ainda assim, dislike. Beleza, então. Pra mim combinou bastante com o personagem, mano. a Também, eu dublagem. achei. Não. Bom, mas tudo bem, eu vi inglês, é isso que importa. Iniciando simulação em 3, 2, 1. Mas saindo um pouco do escopo aí do se é dublado ou se não é dublado, eu achei a animação, por sua vez, muito bonita, né? Tipo, ela não tem nenhum traço muito trabalhado, ela não é nem um pouco trabalhada, ela é super simples, mas ela é muito bonita. Você bate o olho assim, você vê Hora de Aventura. Você achou? Não tem como. Só de tipo, eu tô com aberto aqui todos os episódios. Só com a thumbnail e tal. Pra mim, se eu bater o olho rápido aqui, isso aqui é Hora de Aventura, tá ligado? Cara, eu achei alguns elementos, tipo, aquele episódio lá que os ratos estão construindo uma pirâmide pra Rosa. Caralho. Aquilo ali eu olhei e falei, Hora de Aventura. Mas, no geral, eu não achei, não. Mano, a Trudy me lembrou One Piece, velho. Sem zoar. A Trude me lembrou A Guerreira da Rosa. um personagem de Hora de Aventura. Ela me lembrou One Piece, mano. Uma porque parte ela- que você não chegou ainda, né? Que uma das filhas lá da Big Mom, no arco da Big Mom, ela é gigante e tem uma sombreira meio esquisita que nem ela, tá ligado? Achei esse personagem muito caricato, muito bizarro. Não, eu não achei não, hein, Henrique. Um ponto ou outro, claro, porque é o mesmo criador. Os traços, pra mim, é Hora de Aventura, tá ligado? Tá A vendo? simplicidade do traço comparado com, tipo, a grandeza da conversa dá causa uma esquisitice, no caso, mano. É porque assim, o foco não é a animação, tá ligado? Não, mas eu ainda assim achei bonito porque é simples. Acho que se fosse mais trabalhado, É muito bonito, é muito bonito. mas eu achei assim algumas coisas muito caricatas, como por exemplo essa Guerreira da Rosa aí, que foi um dos motivos de eu não ter gostado do episódio. Talvez, Henrique, tipo, pensando mais aqui, né, aquele episódio lá do maluco do peixe lá, que tem os gatinhos, né? Talvez os Nossa. gatinhos sejam bem Hora de Aventura mesmo. Agora que você Não, mas falou. esse episódio é muito bom. Mano, aquele cara, velho, what the fuck? Você chegou a ver a história dele? Ah, sim, eu tenho até filme disso aí. Tem, é verdade, do cara que ele foi preso por gostar de ocultismo numa comunidade religiosa. Aí ele foi. Ele meio que roubou a mina do amigo dele também, tem na série. Caralho, sério isso? Ele meio que ficou com a esposa, não sei o que era, tipo, de um amigo dele, tá ligado? Uma parada assim. Eu não prestei atenção nessa parte da conversa. É, eu também não. Mas na animação tem essa briga. No final, pô, quando eles levantam lá e. Ah, verdade. Pode escrever. Não, eu tava esquecendo o final do episódio. Sim, no final ele mostra essa briga deles, que ele roubou a esposa do amigo dele. É verdade. É verdade, mano. E eles se matam lá, explodem. Vocês notaram que sempre que ele tá indo embora de um planeta, o planeta explode, né? Tipo, ele só pode ir uma vez. Em todos aconteceu isso? Eu não lembro. Todos os planetas que ele foi. Todos os planetas que ele foi, ele destruiu. Não é nem que ele destruiu. Teve planetas assim que foram coisas que ele não teve contato e de repente explodiu. Então, então eu entendi que, tipo, como é um simulador, como se fosse um videogame, Ele cria na hora e depois destrói. ele só pode ir lá uma vez. Ele não pode ficar revisitando os lugares. Pode ser. O cara não pode ser que nem a Matrix. Não, eu acho que não. Acho que ele pode sim, porque quem prepara os planetas é o computador. É a inteligência artificial, né? Certo. Sim. E ele falou que quando ele tá com erro no sistema, ele não conseguia preparar mais nenhum. Ele foi pra um que era o da bolha lá, um bagulho assim. Não, aquele planeta creme lá que não tinha nada. Mas no caso que o Alan tá falando é, tipo, no momento que ele visita um planeta, a inteligência artificial acaba com ele, tá ligado? Deixa de existir. Não, eu acho que não. Simulou, acabou. tá ligado? É porque, assim, sempre que ele chega no planeta, ele faz merda.
Mas inconscientemente. teve alguns que ele não dele tá fez ali. merda. Só dele tá ali, ele tá fazendo merda. Tipo assim, ele tá andando e tá fazendo merda. Ah, cara, eu não sei que nem o episódio lá, o episódio 4 mesmo. Que tem toda aquela batalha. A Guerreira da Rosa lá teria matado o príncipe lá de qualquer jeito. Independente se ele tá ali ou não. E de repente o planeta explodiu. Ah, mas eu não acredito que seja o simulador que destrói. Porque é o simulador E que sem prepara contar o programa e tudo. no- Quando ele vai pra prisão lá de mal simuladores, de mal personagens simulados, Esse é o melhor episódio. Não, ali é ele que destrói tudo, porque ele caiu e todo mundo foge, tá ligado? E explode tudo. Assim, só tipo, ele altera a realidade daqueles personagens, mas não destrói a prisão. É, e outro também, quando ele vai pra aquele. Quando ele tá com raiva, tá? E não consegue controlar a raiva dele, que o computador manda ele pra aquele maluco Buda lá, Sim. o amigo dele, o planeta também não destrói. Certeza? Não destrói. Certeza, ele não destrói. Tipo, ele vai embora, ele consegue controlar a raiva dele, ele vê um macaquinho lá tocando piano E ele sai atrás do É. macaco. e sai atrás do macaco. Olha o macaco! Eu não gostei do fato dele ser amigo do macaco. Bom, Porque. você não gosta de eu macaco. detesto macaco. Mas tudo bem, é verdade, Henrique. Agora que você falou, realmente. Então eu estava errado. Então eu acho que não é o computador que destrói, eu acho que ia acontecer de qualquer maneira, mas às vezes tem influência dele. O exemplo da prisão lá, que ele cai na prisão e todo mundo foge pelo buraco que ele caiu. Você poderia repetir isso pra gente, Orlando? Só pra ficar bem gravado? O quê? Eu estava errado. Não. Então eu estava errado. Mas de qualquer forma, voltando àquela nossa discussão, né? Se a animação fazia diferença ou não com o papo, eu acho que uma coisa que atrapalhava um tanto que eu, tipo, cada episódio tinha lá 20 minutos, né? 20 e pouquinhos. Mas eu demorava 1 hora cada episódio, porque eu tinha que voltar toda hora, porque a animação é muito frenética e tá acontecendo 1 milhão de coisas. Foi o que eu falei pro. Eu esqueci pra quem que eu falei. Não sei se foi pro Jabolô ou foi pro Polônia. Que assim, pega a dificuldade que vocês tiveram pra assistir e voltar e multiplica em 3. Foi a dificuldade que eu tive pra entender, para assistir e ter que voltar tudo. Então, se vocês demoraram 1 hora pra terminar o episódio, imagina eu. A falta de Ritalina que não faz. Vai no posto, cara. Tem Pô. que ter receita. Ah, que inferno. E na pandemia não pode sair de casa. Lave as mãos. Lá mesmo. É tipo, vocês conseguiram absorver tudo de ambas as fontes de informação? Tanto da voz quanto do Não. desenho? Não. Pelo menos de algum episódio vocês conseguiram? Se eu De ouvir só pelo o podcast, se eu deixar só ouvindo o podcast, a conversa, e ficar muito imerso na conversa, eu entendo. Agora assistindo e ouvindo eles falar, não, nunca. Que eu vou absorver 100%. Não, e tem muita coisa que eu já esqueci também, então não aprendi direito. Tem coisas que eu guardei pra mim que assim, que é como memória seletiva, sabe? Uhum. Que eu olhei e falei, isso é interessante e se aplica na minha vida o que eu penso, é isso. Vou guardar na minha mente. O resto eu joguei fora. Iniciando simulação em 3, 2, 1. Mas independente da gente ter, né, de ser um podcast, ser de pessoas reais, né, ser uma conversa real, o desenho ele tem uma historinha por trás também, né, ele tem toda uma paradinha acontecendo por trás. Por exemplo, aquele maluco que manda sorvete pra ele. Nossa. Ou o vizinho dele, que também era um personagem do desenho mesmo, né, não era uma pessoa real. Que o Clancy manda sorvete era tipo um fãzão dele. Que o pai era opressor. Não, pai bizarrássimo também. Né? Eu tenho certeza Bizarrésimo. que se aquele personagem fosse real, ele votaria no Bolsonaro. O pai daquele maluco. Caralho, começou. Bora então, vamos lá. Essa discussão. Quais personagens de Midnight Gospel votariam no Bolsonaro? O vizinho dele talvez. O vizinho dele e o pai do moleque do sorvete. Mas aquele. Vocês se interessaram pela história por trás? Que assim, eu achei bem dispensável. Eu tava curioso pra saber a treta entre o Clancy e a irmã dele. Então, se tiver mais temporadas, acho que isso vai ser mais explorado, né? Mas se bem que eu acho que não, porque isso já foi meio que explicado no programa da mãe dele. Mas será também que não é alguma coisa interna, tipo, do criador mesmo, do cara do podcast? Você conhece o cara, aquilo ali era a parte real ou não? Será que tipo, não foi dele Gente, também? eu gosto dos programas dele, não conheço o cara. Aquela fita lá da mãe dele, por exemplo, eu não sabia. O da mãe dele é pesado. Eu li a matéria, aí eu fui assistir, então o peso de
daquele episódio pra mim foi, tipo, foda. Eu acho que um dos personagens que eu mais gostei justamente não eram de verdade, que foi aquele aviador consertar os bagulho lá. Eu achei aquele personagem de maneiro. É que o bigode dele fica crescendo. Exato, é da hora demais. Ele fica cortando toda hora. Eu queria que meu bigode crescesse assim. Não, você é louco. E ele morre depois e não tá nem aí. Tipo. Morrer não, ele tá lá. Não, tá, mas ele tá lá tudo lascado, né? Ele foi desintegrado, mas tá lá. Eu achei maneiro ele, eu achei maneiro. E aquelas bolhas, cada uma fazia uma merda diferente, velho. Que era justamente o simulador, quando explode, fica aquela. Tanto que no final do desenho dele explodiu também. É. Ficou daquela maneira. Mas, cara, uma parada assim que eu não consegui entender. É um simulador, mas. Quer dizer, eu entendi, mas eu queria que a gente explorasse mais isso. É um simulador, mas ele consegue. Mas não é tão simulador assim, porque ele materializa as coisas. E ele traz sapato. Todo planeta que ele vai, ele traz um sapato. Ele traz um sapato, isso é maneiro. Exato, ele traz matéria entre aspas, da simulação. Então, tipo, tanto que o vizinho dele era um caçador de relíquias dos planetas simulados. Velho. É. Só que aquilo lá não é mais um teleporte? Exato, foi o que eu fiquei pensando. Caralho, é verdade, mano. Porque assim, se o. Que nem vai, o vizinho dele vivia de caçar relíquias dos planetas simulados, certo? Certo. Mas se aquilo ali é uma simulação, então que validade tem aquilo ali? Qual a dificuldade? Qualquer um pode comprar o simulador e ficar comprando. Não tem garantia nenhuma, não tem preço nenhum aquela merda. Ouviu, né, gente? Nós que estamos na simulação, vocês não valem de nada. De nada, mano. Só é computador. Agora você mandou a braba, mano. Porque se o Repete aí cara... que eu me perdi. Ó, Rick, se o cara era um Indiana Jones da simulação, Exato. do que valia Aquelas artefatos, aquelas coisas. aquelas riquezas que ele tirava, se era simulação e qualquer um poderia fazer o mesmo? Não é a mesma coisa o cara achar um bagulho na vida real foda e tal. Não, é computador aquilo ali, mano. Uma empresa podia pagar pra 30 pessoas fazerem isso. Se todo mundo podia simular o Eldorado, o que vale o Eldorado, tá ligado? Eu acho que Exato. cada simulador é diferente. E o que ele trazia não era tipo relíquia, essas paradas, era uma lembrança dos planetas que ele vivia. Que era Não, o sapato, Clancy sim, mas o vizinho. O dele. vizinho, sim, o vizinho. Aí você tem É isso que a gente tá falando. O que vale aquelas merdas? Vale porra nenhuma. Tanto que, tipo, quando ele tá, né, antes do Clancy ele atrapalhar ele lá com a torta Messias, né, ele tá falando lá com o computador dele, quanto é que vale isso aí no mercado? Aí o computador fala, essa relíquia aí vale tantos milhões. Mano, não, velho. Qualquer um pode ir lá e arranjar essa relíquia aí também. Você vê que não, mano. Deve ser tipo MMORPG, mano. Qualquer um na teoria pode ir, mas chegar lá é difícil. Tipo. Mas, pô, já bolou, não, velho. Mas, pô. Deve ser tipo videogame, exatamente, videogame. Tem que passar por fases e chegar e pegar, tá ligado? Tem que pegar a última arma matando o demônio do último círculo do inferno. Na teoria, qualquer um pode ir no joguinho. Mas vai chegar lá, é outra história. Não, cara, mas você não lembra que ele pegou um braço mecânico e puxou o unicórnio e cortou o chifre do unicórnio, pronto, mano. Ele não cortou, não chegou a cortar. Não chegou a cortar, mas ele ia, enfim, não era um Cara, bagulho trabalhoso. Eu achei muito bom, cara, que ele tem uma perna maior que o cara tem um cotoco na perna. E é o filho dele que fica embaixo, tá ligado? Pra equilibrar. Eu não reparei isso. Você não reparou isso? Dele, tá ligado? Tem tipo um garotinho de 2 anos segurando o cotoco do pai. 2 anos não, tipo um bebê, tá ligado? Tipo, ele tem um cotoco na perna, tipo, é um bebezinho na perna dele agarrado, assim que ele anda pisando no Mike. Sério? Nossa, eu nem reparei isso. Sério, mano. Seríssimo. Que pai filha da puta. Você é louco. Não, ele era muito filho da puta, velho. Nossa, mano. Mas Ô, Malone, mas que te garante que o cara não é um level 20 aí, por isso tá conseguindo as coisas fáceis? Tá bom, tudo bem, mas ainda assim não vejo validade isso aí em nada, mas tudo bem. Calma aí que eu tô botando o episódio aqui que eu quero ver. Eu não reparei nisso. Caralho, é um molequinho segurando ele, mano. Nossa, eu não tinha visto isso. Da hora. Aí, respondendo aquela pergunta, se a gente tinha absorvido tudo ou não no desenho, Não. a resposta é não. Exato. Pelo menos na animação, não. Mas assim, essa parada já bolou da irmã dele, né? Eu não sei de verdade até que ponto aquilo ali era real.
ou era só coisas da história do protagonista, né? Porque justamente o Clancy não é o Duncan, né? São duas pessoas, entre aspas, É um diferentes. avatar do Duncan. Exato, um avatar, então não sei se fazia parte da história do desenho ou não. Olha aqui, Inception, pô. O cara tem um avatar e o cara, no desenho, cria avatares pra ele. Exato, essa que é a brincadeira, justamente. Se eu entrasse no simulador também, eu ia querer entrar com um avatarzinho novo a cada planeta, tá ligado? Eu achei maneiro também os avatares que ele usa. É né? aquela famosa, foda-se se eu sou ruim no jogo, eu tenho skin, tá ligado? Eu tenho assim. Exatamente. Realidade de todos nós aqui. Não, mas a melhor coisa de você entrar num jogo é você ter skin, velho. Você tem skin. Então, qualquer planeta que eu fosse, eu ia ter um avatar único. Mas a gente tá tirando aquilo ali como um jogo, mas era um jogo. É uma é muito difícil falar, tá ligado? Porque aquele final. Eu acho que depende da perspectiva, mano. Pro Clancy, talvez seja. É o mesmo esquema de quem tá na Matrix contra quem sabe do mundo de fora, tá ligado? Pra quem tá dentro, não é falso. Mas pra quem tá de fora e consegue fazer essa viagem, aquilo ali é falso. Pode ser, ok. Iniciando simulação em 3, 2, 1. Pela história que a gente falou aqui da irmã do Clancy, aparentemente ele pediu dinheiro pra ela, porque ele ia ter aquela ideia doida do seu familiar que manda, tipo, eu tenho uma ideia foda, eu preciso de dinheiro. Aí o cara cai, empresta o dinheiro, e o cara depois se fode e nunca mais é visto. Tá ligado? Familiares do Henrique, se ele pedir um PC Gamer pra virar streamer, não deem. Não odeio, exatamente. E os nossos familiares estão ouvindo a gente virar podcast que nem o Clancy. Ele tinha uma ideia pra comprar esse simulador, que era barato, tanto que o dele não é igual o dos outros. O dele é até ilegal, inclusive. Ele é legal. Legal. Ele comprou o simulador e sumiu, tá ligado? Ele foi pra um lugar onde ele comprou um terreno lá onde não tinha ninguém e era barato. Então isso é uma outra parada, tipo, porque ele fala, eu vim lá da Terra, comprei um terreno aqui pela internet e tal. Mas será que o mundo da Terra ele é roxo, né? Será que o mundo da Terra nesse desenho é bizarro também? Ou a Terra é normal e ali é tipo uma outra dimensão? Não, acho que provavelmente é tudo bizarro. Ou será que ali próprio já era uma simulação? Oh. Exato. O cara vai ficar dentro de uma simulação Pra e depois entrar vai em ficar outra preso simulação. dentro de outra simulação? Por que não? Porque, cara, Ele vai simular uma simulação dentro da simulação. Exato. quando ele fala eu vim da Terra, isso significa que tem seres que não são da Terra. Não, isso é meio óbvio, né? Não, mas fora do simulador, cara. Sim, você tem sim. que entender também que os simuladores, eles colocavam o nome dos planetas lá de Terra. É verdade. Então, Terra não pode ser provavelmente Terra que a gente tá vivendo aqui. Pode ser Terra daquela realidade, tá ligado? Diferente, doidona. Então, mas quando ele fala eu vim, ele fala pra Mas no caso, na realidade dele, ele fala, eu vim da Terra. eu vim Então, da Terra. Então, existe uma Terra que é a única Terra. Pra ele ter falado eu vim da Terra, senão ele teria falado eu vim da Terra XYZ lá. Exato. Parece que ele tá devendo aí pra irmã dele. A irmã dele vive ligando pra cobrar, mas tem uma hora que ela liga, tipo, mano, eu tô com saudade, mano, esquece essa merda. Mas ele não tá. Ele tá pouco. Né? Não é que ele tá pouco foda-se, né? Mas ele não tá. Tá Ele- irritado, velho. Que o bagulho tava meio zoado. Não, é que ele não vai dar o braço torcido justamente. Eu sei muito bem como é isso. Eu também não dou o braço torcido. Você, com certeza não. É porque o podcast dele. É podcast, não é podcast, como é que ele chama? Vídeo. Passocast. Spacecast, Esquece. não dá muito visualização. Tipo, ele tem um fã e um inscrito, alguma coisa assim. Aí depois ele Lembra ganha de um outro certo inscrito. podcast. A gente tem mais. É verdade. Mas não é tão famoso, tipo, ele não tem dinheiro com isso. Então ele usa mais pra se divertir. Como não tem retorno financeiro, ele vai ficar devendo a irmã dele pro resto da vida. Aí Me lembra alguém. me lembra outro podcast aí. Mas isso talvez seja mais real, assim. Porque eu gosto do cara, mas eu não tenho muita ideia aí da história dele com o programa, né? Mas talvez isso seja tipo, lá no começo do meu podcast era assim. tá ligado? pode ser isso também. Mas eu não faço ideia também. Eu acho que isso é tudo é uma parada do Clancy, porque senão a mãe durante o último episódio citaria a irmã dele. E ele só cita irmãos. No caso, pode ser plural e ter a irmã citada ali, mas no caso ela fala de irmão mais velho no sentido masculino mesmo.
Não, ela fala de irmão mais velho, mas ela também não deixa entreaberto. Essa irmã pode ser mais nova e pronto. A idade da irmã não fala, mas do irmão fala. E esse irmão não aparece, então. E a mãe dele não fala da irmã dele. O que o Jabalu acabou de falar. Foi o que eu acabei de dizer. Mas não, então talvez assim, pode ser que, tipo, aquela história da irmã seja real, mas no desenho eles se transformaram na irmã e na vida real era o irmão. Pode ser. Isso acontece bastante. Meio todo mundo odeia o Chris, tá ligado? Exato. Não era Tony, era Tony. Pera, todo mundo e o Chris era 2 irmãos que ele tinha? Não, na verdade eram 4. É? Só que no caso, os que são representados na série, a Tônia é uma representação do Tony, que é o irmão mais novo da galera. Sabia não. Ó, vivendo e aprendendo. Podcast aqui também é informação. Aí, ó, né? Foi falar de uma coisa, tá falando que todo mundo odeia o Chris. Aqui tem informação. Ó, sempre que eu tô aqui, eu falo a mesma frase. Aqui tem informação. Na verdade, você falava ao contrário, você é burro. Aqui não tem informação, mas hoje tem. Hoje tem, hoje é diferente. Mas não, já falou, eu li diferente isso aí. Eu li que Por quê? eles condensaram as personalidades de 2 irmãos em uma pessoa só. E aí ficou o Drew e a Tônia. Eles mantiveram os nomes, mas tipo, é como se tivesse todo mundo representado ali. Enfim. Você completou minha resposta. Midnight Gospel. Iniciando simulação em 3, 2, 1. Bom, durante todo o programa, uma coisa que o protagonista, né, que o Clancy vai tratar com todos os convidados, tipo, ele vai falar como se ele fosse o entendido, depois ele vai ter a chamada iluminação, mas isso a gente já comenta já, né? Que é a questão da meditação, né? Todo papo ele tá falando de meditação. Isso no começo, pra mim, foi bem chato, porque ele sempre tava falando disso. De espiritualidade, Não, de aceitação, de autoconhecimento. Tipo, mano, sempre, tá ligado? Tipo, que nem no primeiro papo lá, que era. Depois eu fui rever o primeiro episódio, né? Assisti dublado, como eu disse. Não, o primeiro episódio era sobre drogas, total. Mas ele fala de meditação também. Aí eu Ele fala de meditação também. No primeiro, quando você tá assistindo a primeira vez, você não percebe isso. Então tudo bem, você tá falando uma coisa dentro da conversa. Mas depois parece que ele só sabe falar disso. Provavelmente ele pegou esses papos que foram melhores com esses personagens e animou, sabe? Ele, não sei se ele pegou. Ele deve ter pegado aleatoriamente, assim, os melhores podcasts que ele gravou. Não, aleatoriamente não foi. Não aleatoriamente. Tipo assim, ele Mas que não segue uma ordem. o que ele falou lá, o que, sei lá, o que a galera gostou mais, o que foi mais cabeça, assim, Sim, e falou. tudo bem, tá ligado? justamente. Eu entendo Então, por que, isso tipo. Todos parecem que falam da mesma coisa. Sim, porque ele tá conversando com pessoas diferentes que não tem ligação nenhuma com a outra. Eu entendo isso. Mas dentro do desenho ficou um pouco repetitivo. Alane, você ouve Flowcast, irmão. Tá bom, eu sei que é lá o Monark falando de ANCAP e fumar maconha também, mas, pô. Aí, ó, mesma coisa, cara. Um abraço aí pro Monark, pro Guter. Um abraço, somos fãs. Estão convidados pra vir aqui no Maguila sempre que quiser. Mas, não, cara, mas ainda assim, tipo, que nem, por que eu não gostei muito do episódio 4? Porque parecia que era uma repetição de tudo. Eu acho que depois ele deu uma parada nisso. Até o episódio 6, pelo menos. Não deu não, cara. Não Volta deu, e mas as Não coisas deu mesmo. mudaram. Mas as coisas mudaram, porque ele tem um aprendizado durante todo o programa. O Clancy do começo do programa não é o mesmo Clancy do final do programa. E nessa questão, né, do papo da meditação que ele sempre puxa, as ideias dele do começo já não são as mesmas do fim. Porque, assim, de início ele se coloca muito como, assim, pô, eu sei o que eu tô falando. E aí, no meio, ele já tá completamente perdido. Depois ele tem aquela parada lá do iluminado e tal, mas isso aí só dura um episódio também. E aí, no fim, ele já aceita que ele não sabe muito bem o que ele tá falando, mas ele tem um certo nível de conhecimento, enfim, mas ele não se põe como conhecedor, entende o que eu tô dizendo? Sim. O Henrique, pelo jeito, não. Mas justamente, ele tem uma evolução durante o programa e isso fica muito nítido. Então, tipo, a questão de ser muito repetitivo, ela, nos 3 primeiros episódios, eu acho que ela tá demais. Mas do 4º pra frente, ela já... Aliás, os 4 primeiros episódios já tá demais. Mas do 5º pra frente, ela já muda. Eu não consigo visualizar assim muito bem, assim, porque eu já tô esquecendo algumas coisas, mas eu acho que nos primeiros episódios ele tem muita certeza, mesmo falando com um especialista da área, ele tem muita propriedade. Ele acha que tem muita propriedade
pelo menos. Sim. O resto ele fica meio. Ele apresenta mais ambiguidade, é verdade. Não, é até um momento que ele fica completamente perdido, que é quando ele vai justamente naquele maluco lá que o computador fala que é amigo dele, que é o mestre lá da iluminação com os macacos que tocam piano. E a simulação daquele cara tava flicando, mano. Não, mas tava, isso, eu achei super legal que tem um momento que mostra, né, o estúdio. Tipo, a conversa deles no estúdio. Sim, que. Aí o cara fala, corta pros comerciais. Aí o cara tá. É, Aí dá meio que aparece eles, quatro assim. caras na tela, assim, tá os dois gravando. Isso é maneiro, isso é maneiro. Inclusive, esse desenho ele tem assim umas quebras de quarta parede gigantes, né? Uhum. Eu acho que nas risadas, tipo, algumas risadas assim, é muito genuínas, né, sabe? Ter quebra de parede porque justamente é de outra. Então, mas é isso que eu já ia falar, tipo, é quebra de quarta parede ou a quarta parede simplesmente não existe? Eu acho que a quarta parede justamente não existe, porque é um. Como a gente já falou aqui desde o início, que é um podcast animado. Então a conversa foi transportada para uma animação que conta uma história, você prestar atenção nela, mas a história que está sendo contada pela voz é da realidade. Então não tem a quarta parede dividindo o que não é O que é e o real que e o que é. não. É, certo. Exato. Isso é outra parada inovadora, gente. Não tem muitas coisas sobre isso. Mas essa questão aí que você falou aí, da risada ser genuína, é uma coisa que eu não gosto, né? Tem duas coisas que eu não gosto desse cara. Que eu já tenho um problema com o podcast dele há muito tempo. Primeiro é o inglês muito redneck dele, que ele fala um inglês absurdamente redneck, isso me irrita muito. E o segundo é essa risada dele que quando você vê o programa que é meio flow, né, meio Joe Rogan, na verdade, justamente, né, de tipo, ser gravado ali ao vivo, muitos programas, pelo menos. Isso já é um padrão já do podcast. Padrão assim, já é um dos formatos possíveis. Sim, alguns programas já são assim, né? Você vê que a risada, assim, como ele é comediante, então ele dá uma forçada na risada feia. Tem umas risadas assim que ele dá uma forçada e no programa, assim, no desenho, eu achei que fez sentido porque o personagem é o desenho rindo ali. É um personagem, mas Então é uma atuação, mas... no podcast você acha uma merda. Porque justamente é uma atuação. Ah, entendi. É que eu não acompanho ele, então pra mim pra mim é diferente. Como eu vi dublado, eu acho que algumas vozes dando risada ficou muito superficial, tá ligado? Não, se eu não me engano, essa parte que corta, que ele fala, vamos por comerciais, blá blá blá, não tá dublado, é eles mesmos. Como que não tá dublado, cara? É que os caras falam em português. Porra. Não, na risada, tipo, na hora que eles dão risada, se eu não me engano, não tá dublada a risada. Não, nesse caso sim, mas tô falando dos outros personagens dos outros episódios, tipo a Trudy e os outros caras. Tá. A risada da Trudy me incomodou, tipo, normalmente, porque ela dá uma risada. Exato, a voz dela é meio pomposa, dublada. Ela é uma voz boa, ela não é uma voz ruim. Mas na hora que ela ri, ela dá uma risada tipo, ho. Tá ligado? Ela não dá uma risada, tipo, genuína, do jeito que você falou. Eu não falei que todas as risadas são genuínas, calma aí, Jabu. Oh, Eu falei que tem algumas partes que algumas risadas eu achei legal porque parecem genuínas, eu falei isso. Não, com certeza algumas partes são. Mas vamos concordar que na dublagem a risada é sempre um problema, né? Exatamente. porque por melhor que seja o ator, sempre vai faltar. Porque ele não tá achando aquilo ali engraçado. Ele tá forçando. Talvez até esteja, mas mesmo assim. Mas não é a mesma coisa. Mas assim, cara, eu deveria ter perguntado isso lá no começo e esqueci, agora que eu lembrei. Esse desenho ser dublado abre espaço pra gente ter dublagem, um mercado de dublagem de podcast? Não, Por exemplo, uma dublagem num podcast do Joe Rogan, ou Não. enfim, qualquer que seja? não, porque não funcionaria, velho. Mas por que não funcionaria? Não funcionou aí no desenho? Exatamente, porque é um desenho. Por ser um desenho. Se eu pegar um podcast e traduzir beleza, você coloca a legendinha ali embaixo, alguma coisa, suave. Agora, se você dublar, vai ficar uma merda, não é um podcast, tá ligado? Se for assim, eu vejo um filme, sei lá, alguma coisa.
Mas, cara, vocês ouviram a conversa aí dublada, velho. A conversa é o podcast. Exatamente, por ser um desenho, porque é um desenho, porque ele foi adaptado, foi readaptado pra parecer um desenho da Netflix. Muita gente que assiste não sabe que é um podcast por trás, tá ligado? Acha que é roteirizado, tudo roteirizado aqui, bonitinho, e foi exatamente pra ser isso, tá ligado? Eu não consigo especular, tipo, como seria, tá ligado? Sei lá, ouvir um podcast gringo dramatizado com a dublagem daqui. Eu acho que seria uma Tipo, merda, não só se eu funciona. pegasse assim, tipo, vai lançar amanhã um podcast aí, Welcome to the Night Vale, dublado. Aí eu assisti só pra ter. Aí só assim eu teria experiência pra te dar uma resposta concreta. Mano. Não, eu acho que não funciona e ficaria uma merda. Porque a parada do podcast é o quê? É essa conversa, tipo assim, como se a pessoa que estivesse ouvindo tá lá na conversa e conhece os caras que estão ali, tá ligado? Falando. Como se, sei lá, Conhece fosse os amigo. comunicadores. É, como se fosse amigo, brother, blá, blá, essas paradas. Dublado ia parecer que é muito artificial, assim, uma parada. Então, cara, eu vou falar pra vocês o que eu tô achando que vocês perderam muito da experiência do desenho vendo dublado. Porque se vocês estão me falando que a dublagem traz uma roteirização e quebra o fato da conversa ser uma conversa íntima, enfim, de ser de ser uma outra parada que não é roteirizada, que é completamente ali a caralho, vamos colocar assim, e o desenho apresentou a conversa dessa forma. Se vocês estão me falando que dublado não fica dessa forma, então o desenho falhou aí na dublagem. Eu não falei, o Rick falou. Não, Eu disse. não, isso que você falou não tem nada a ver. Porque assim, eu vi o desenho, eu não sabia que era um podcast. Foda-se. Eu vi porque eu gosto de animação, vi uma animação na Netflix que eu vi que tava com a nota boa e fui assistir. Eu não sabia que era um podcast. Eu fiquei sabendo depois que eu li matéria sobre. Não, então, mas é justamente o que eu tô dizendo. Você tava falando que a dublagem deixa as coisas muito roteirizadas, então um podcast normal não funcionaria dessa forma. Então a conversa do desenho também ficou roteirizado, ficou robótica, perdeu a magia do justamente o que era, né? Mano, não perde, porque assim, se você entra não sabendo que é um podcast, aquilo que é de um podcast, não tem magia. Então você não entra com nenhuma expectativa de nada, tipo. Agora se você sabe Porra, que é mas isso não significa que não Não. quebra a magia do podcast, cara. Mano, Só significa que você não sabe. Cara, não tem nada a ver com o que você tá falando. Porque assim, ó, deixa eu tentar explicar aqui de um modo que você vai entender. Você conhecia o cara. Você conhece o trampo dele. Você foi assistir, o que você fez? Ah, vou assistir aqui legendado, porque eu sei quem é, sei como é que é a voz dele, sei como que é o podcast dele, e sei que é um podcast animado em cima de um podcast. Beleza, você viu? Aí você teve a experiência. Eu não, eu vi lá, Midnight Gospel, nota boa, Netflix, eu curto a animação. Ah, eu vi aqui o bagulho aqui, o título, blá, 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 gostei. Vou assistir. Assisti dublado, eu tentei assistir legendado, não consegui por causa do bagulho, e vi dublado. Aí gostei. Beleza. Pra mim, isso era o desenho. Era um desenho normal da Netflix. Depois que eu fui ler a matéria, eu vi que era um podcast de um cara, o cara já era conhecido, blá 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 blá. Aí beleza, aí eu voltei, tanto que eu vi até o episódio 3, eu acho, legendado. Aí agora eu tô tendo a experiência de que é um podcast, tá ligado? Não, cara, mas Então assim, se desde o início eu soubesse que era um podcast visto dublado, aí sim eu ia falar, aí quebrou a magia, aí a minha magia, né, minha expectativa, blá blá blá. Agora a gente tá falando de desenho, eu tô falando desenho. Agora seria diferente se eu abrisse o podcast do cara aqui, o programa dele, e, sei lá, tem alguns episódios lá que dublaram e eu assisti. Aí seria uma merda, tá ligado? É diferente, é totalmente diferente um podcast de um desenho feito do podcast. Não, tá bom, eu entendi completamente o que você falou, tudo bem. Só que o fato de você não saber, na produção em si, não muda as coisas. Porque pra você pode não ter acarretado problema nenhum, porque justamente você não sabia, eu entendi o que você quis dizer. Mas na produção mesmo, não importa se você sabe ou não. Você entendeu o que eu quis dizer? Ok, no seu caso em específico, beleza. Você não sabia, pronto. Mas isso não muda o fato da produção. E se você me fala, se a dublagem foi feita de um desenho onde a conversa é um podcast, e você me fala que se você dublar um podcast fica robótico, então a dublagem ficou robótica.
Robótica não, né? Mas sem entender o que quer dizer. Eu acho que depende muito de como o podcast é feito. Porque eu não tenho contato com o podcast, então você vai ter que me responder. A conversa dele é de fato tranquila, solta, que nem a gente tá tendo aqui, por exemplo? Sim. Então, com isso eu vou passar a minha experiência. A minha experiência vendo dublagem, por mais que eu ame a dublagem brasileira, pra mim a dublagem brasileira dá um pau em qualquer outra linguagem no mundo. Ela, por muitas vezes, ela deixou passar. Não, muitas vezes não. Em alguns momentos ela deixou passar que, tipo. De que de fato era um roteiro, tá ligado? E não que era conversa. De fato, tá ligado? No momento que eu acho que começa a fazer a dublagem de uma conversa, é meio. Você acaba perdendo como qualquer. Como qualquer passe. Como qualquer hora que você tem que adaptar um produto, um projeto, de uma língua pra outra, você acaba perdendo algumas nuances. Uhum. Pra mim, isso que aconteceu, tá ligado? Você consegue ver que em alguns momentos que o Clancy começa a falar, tipo no primeiro episódio mesmo, ele começa a falar das suas experiências com drogas. Você consegue. Você não tem toda aquela parte genuína do cara contando a sua experiência total, tá ligado? Uhum. Você acaba, por mais que a dublagem seja boa, você acaba percebendo que, tipo, o cara está como se ele estivesse recontando a experiência de outro e não contando a sua experiência, tá ligado? Sim, porque justamente não Entendeu? tem o mesmo peso da voz. Então, essa foi a minha experiência vendo a dublagem de um podcast que foi o Midnight Gospel. Então o meu ponto tá correto. Na teoria, sim, mas isso não diminui totalmente. Pra mim, em Não, alguns pontos, Claro, você sim. vê que, tipo, se fosse a voz original, talvez teria mais peso na voz, mas isso é problemas que a dublagem de qualquer país, de qualquer adaptação vai ter que lidar pra entregar um bom produto. Pra mim, foi um bom produto. Sim, certo. Claro. Tudo bem. Mas se você parar pra pensar dessa forma, desse jeito que você tá pensando, Alane, então a dublagem brasileira estraga tudo. Tipo, dublado estraga tudo, qualquer produto. Não, muito longe disso. Ela melhora muita coisa. Não, cara, porque pensando só na animação, normalmente filme eu até prefiro ver legendado mesmo, tal, mas dependendo do filme, claro, tem muitos filmes que eu prefiro ver dublado, como por exemplo todos os Schwarzenegger, mas nós, por exemplo, a animação, você não tem essa parada, cara, porque a animação, ela já é uma dublagem, lá nos Estados Unidos ela já tá sendo dublado por outros atores, então na animação não faz diferença. Na Só verdade, que é a voz do nessa... original. a voz original, que seja. Só que, né, justamente o ator tá dublando um bonequinho ali, uma animação. Na verdade, a voz original é um pouco diferente. Eu não sou nenhum especialista aqui nesse tipo de produção, mas a voz original, ela é feita normalmente antes de ter animação. Então você pode falar de acordo com o roteiro, porque você vai ter referências visuais para se manter, diferente de uma dublagem que ele tem que encaixar o roteiro com a referência visual da boca ou de qualquer outra expressão que o cara tá tendo. Tudo bem, Zebulu, só que o que eu quero dizer é que, por exemplo, um ator, você vai ter que ter toda a questão do visual do ator, por exemplo. Você tem que ter todo o jogo corpóreo que o ator vai ter, para conseguir Sim. passar a voz correta daquilo ali. Sim. Na animação, é só uma animação. Então você não tem essa parada, você não vai ter todo o jogo lá do Brad Pitt, sei lá. O que eu quero dizer é que nessa animação você tem, porque é uma pessoa real falando. É uma conversa fora, né? Uma conversa real. Então é muito diferente de uma animação comum. Então é uma outra parada. Eu entendi o que você disse. Numa animação é muito mais fácil encaixar uma voz que é diferente da voz original, mas que mesmo assim acaba igualando ou até melhorando aquela voz, do que num ator físico que, dependendo da referência que você tem sobre ator, uma voz muito diferente vai causar estranheza. Exato. Porque um desenho você aceita uma voz ser muito estranha. Agora, quando você vê uma voz muito esquisita no Brad Pitt, você vai achar estranho. Sabia que eu sou assim com o Will Smith, só que eu sou o contrário. Que a voz original dele É uma bosta. tô ligado, é a mesma coisa. Pra mim isso não é o Manolo Rey. Não dá não. Eu acho que a gente ficou preso na dublagem. dublagem. Na dublagem, Então, vamos voltar pro programa. Iniciando simulação em 3, 2, 1.
nem falou de técnicas de meditação que ele fala. É que a gente não entende nada de meditação, foda-se. Exato, eu vou falar o quê? Eu nem gosto dessas coisas. Eu entendo porque eu meditava aí ano passado assim, inteiro, e algumas vezes eu medito também, por causa que eu tenho crise de ansiedade. Mas Então, por favor, conta tem essa muita, experiência. tem muita técnica que ele fala que eu aprendi olhando vídeo no YouTube, tá ligado? Uhum. É um bagulho que eu via ele falando, eu falava, caralho, é real, tipo, um bagulho que eu aprendi. É muita coisa sobre... Eu não sei qual que é. Eu acho que é no episódio 4 mesmo, que ela tá ensinando ele a controlar a raiva. Não, qual que é? Episódio 6, eu acho. Não, é o que ele tá no... exatamente, que ele tá no cara lá, naquele planeta, que o cara medita com ele. É o 6, é o 6. É que o cara vai falando, é exatamente o que acontece. Que ele fica falando, ele fala assim, fecha os olhos e tenta limpar sua mente. Mas tudo que vier na sua cabeça, você deixa pensar. Assim, tipo, deixa sair, tá ligado? Porque muita gente acha que pra meditar você tem que ficar forçando sua mente a ficar tudo branco, e não é assim, muito bem assim que funciona. Você tem que, não é só simplesmente parar de pensar. Você tem que deixar o pensamento fluir, que é como se fosse um filme, tá ligado? Como se você estivesse rebobinando uma fita na sua cabeça. E é exatamente o que acontece quando você para pra meditar. Você começa a lembrar de... Sei lá, você fica pensando, você fica ansioso no começo, você fica, caralho, nunca vou conseguir limpar minha mente. Aí depois você começa a lembrar de coisa que você fez de manhã, tá ligado? Eu deveria ter guardado aquela água na geladeira, mas eu deixei na pia e tá lá agora. Aí do nada você já tá pensando em coisa que aconteceu, sei lá, ano passado. Aquele ano na escola, sei lá, um exemplo. Aquele ano na escola foi legal, não sei o quê. Aí você vai meio que regredir na mente, como uma hora você não tá pensando mais em nada. E é exatamente o que ele faz no episódio. Ele vai falando, deixa os pensamentos fluir, deixa passar. E ele vai falando. No diálogo dele, ele vai falando. Tanto que ele vai falando do... que tá com raiva, depois ele fala da irmã dele, depois ele fala que tá devendo a irmã da irmã dele, depois ele fala que tá com saudade e que ele deveria ligar pra ela. Aí ele pensa, tipo, começa a pensar em quando ele era criança, blá blá blá, e do nada ele não tá pensando mais em nada. E é exatamente assim. Isso eu achei muito foda. Então, eu não quero entrar em assuntos muito vamos colocar assim, polêmicos aqui, mas mais pra frente a gente ia acabar tratando disso de qualquer forma, que é um problema que eu vejo, não no programa em si, né, porque o programa é só a conversa do cara, mas é um problema que eu vejo no cara e na sociedade americana como um todo, que é justamente, eu não me lembro em qual episódio, acho que talvez seja no 5, né? Que eles estão falando lá da realidade, tipo, sei lá, eu lembro especificamente de uma frase assim, tipo, no Tibete as pessoas fazem assim. E aí isso pra mim, tipo, né, você pode encarar como, então são perspectivas diferentes, tal, que às vezes podem trazer, né, uma iluminação, uma parada diferente, não sei o quê. Só que pra mim é muito tipo, veja como os tibetanos são diferentes, sabe? Isso é tão engraçado, então veja como é exótico. É legal que a gente faça coisas exóticas. Tem uma linha muito tênue ali entre você ter uma experiência diferente ou por, tipo, ter uma sabedoria nova que você tem vontade de conhecer, e outra porque, tipo, é simplesmente exótico. Olha como os caras são esquisitos, olha lá que coisa, né? Exato. Então vamos fazer também. Olha que divertido, como é que os caras vivem assim? Tipo assim. Exato. Eu vejo isso muito na sociedade americana, eu vejo isso fortemente, e na questão da espiritualidade, eu acho mais ainda, porque eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque o foco do programa talvez não seja isso. Mas. Mas é. O programa Midnight Gospel é todo sobre espiritualidade. Não, sim, mas eu não quero entrar em coisas muito polêmicas pra gente não. Sim. Você não quer fazer comparativo de religiões, espiritualidade. É porque assim, as pessoas que estão lá são todas profissionais, sei lá, de psicologia e não sei o que, blá blá blá, nessa área. E quando eles estão falando disso, eles estão falando de espiritualidade, de meditação, essas coisas. Então, cara, mas veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, a sociedade americana, ela tá tão corrompida por uma questão materialista e de uma ética
protestante do trabalho, que hoje em dia você tem uma busca incessante das pessoas por uma espiritualidade em que elas não buscam a espiritualidade própria, assim, do contexto delas, elas ficam buscando lá no Tibete, lá na Índia, lá não sei aonde, que é justamente essa questão do exótico, de como é legal aquele povo estranho que faz aquelas coisas estranhas, então isso deve ser super legal. Eu vejo completamente dessa forma. Para mim, e aí o desenho, quando ele colocou só essas questões da meditação tibetana, do hindu, né? Tem o episódio 5, para mim é o melhor episódio, ele fala bastante dos dharmas e tal. Para mim ficou muito claro isso. É muito. Veja como é diferente, veja como é exótico. Nós somos da Califórnia, nós somos diferentes, então. Vamos fazer isso também. Tem esse lado que você enxergou. Ambas as facetas são verdades, a que você acabou de descrever. E a que o cara realmente, de fato, está procurando por conhecimentos novos. De que ele não havia contato e que pode auxiliá-lo de alguma forma. Não, claro, sim. Eu já passei por isso, eu moro aqui não tão próximo assim do maior monastério budista da América Latina, o Templo Zulai. Eu me sinto muito bem lá, eu não faço nenhum tipo de espiritualidade mais complexa, eu fico lá apenas pensando na vida. Se você pudesse, tava jogando basquete lá também. Eu não vou mentir. Mas volta e meia algum religioso vem conversar comigo quando eu estou lá, e isso me faz bem, cara. Claro, tudo bem, porque assim, não sei se é o mesmo. Se tá no mesmo assunto aí, mas, sei lá, falando. Esse bagulho de meditação, essas paradas. É o famoso. É legal, mas o fã clube estraga. Exato. Sim. A fanbase é uma desgraça. Assim, se você tentar, tipo, se você parar pra focar mesmo, beleza. Mas é uma galera muito chata, velho, que faz isso e fica enchendo o seu saco, tá ligado? E é uma galera muito chata. Então, o episódio 3 pra mim foi muito isso. Que é o cara lá do... Né, que ele foi, é pesado essa história, tal, que ele e 3 amigos foram condenados por matar umas crianças lá, porque eles mexiam com magia, os negócios lá, tal, depois eles foram inocentados, enfim. Mas pra mim ficou muito isso, que era tipo, o cara sempre falando ali, né, de não, porque a magia tal, que me ajudou lá na cadeia, não sei o que, babá, e no final das contas ele era mó fura-olho, talarico, né? Então, eu achei muito isso, tipo, é o cara bacana que tá falando os negócios aí, mas na verdade ele é um fura-olho. Porque o cara que rouba a mulher do amigo, boa gente não é, porra. Mas, eu queria falar de uma outra parada, voltando pra animação, porque a animação, ela, tipo, ok, o criador de realidades, ele é uma tecnologia, né, no computador. Mas tem magia dentro não só dentro das realidades, mas como também dentro do desenho também, não tem? Tem, aquela rosa da Trudy é completamente magia. Completamente magia. Não, mas, tipo, por exemplo, os gatinhos lá do episódio 3, os gatinhos marinheiros lá, eles são mágicos ou aquela realidade fez eles daquela forma, entendeu? Eu quero dizer. Aí, eu não sei. O macaco que fala, porque assim, sei lá, vai no Hora de Aventura. Sim. Onde você tem um personagem humano, que é o Finn, e você tem todo aquele mundo zoado. Na teoria, né? Na teoria, assim, na teoria mesmo, no imaginário, é toda aquela parada lá que teve um inferno nuclear e tudo mais, não sei o quê. Mas no desenho mesmo é apresentado como magia, né? O rei gelado e tudo mais, é tudo magia. Sim. Então, nesse desenho é apresentado como magia, é isso que eu tô querendo colocar. Ou é simplesmente tecnológico? O que? O universo todo, tudo. Magia, porque os caras chegam voando no tapete, pô. A polícia chega voando no tapete, é verdade. Sim. Então, isso é magia ou isso é tecnologia? Que eu tô magia, não. Valeu, feiticeira. Magia, né, tipo? Não é magia, é tecnologia. Tapete da ladinha ali. Então tudo bem, chegamos à conclusão que é magia, beleza. Tudo bem. É porque aí isso parece que meio tira um pouco a questão do papo do ocultismo, mas justamente o papo não tem nada a ver com a animação, né? Então... Cara, e eu não entendo nada de ocultismo. Muito menos eu, mano. Eu só entendo que a espiritualidade, dependendo do nível da vertente, essa ideia que você falou do cara pregar boas coisas, não sei o que, com usar magia e ser um filho da puta, algumas vertentes elas buscam o equilíbrio entre seus ambos lados, entre o lado ruim e o lado bom. Normalmente é isso que se busca, então
se o cara de alguma forma ele aceita o seu lado ruim como parte dele, mas não o abusa, não abusa desse lado, até que não tá tão incoerente com o que ele disse. Não, tudo bem. Tudo certo. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque uma É, coisa é você tem como ser um falar, filho da uma puta, parte outra ruim, coisa é você tipo ser assim. um talarico, mas tudo bem. Não existe, tipo, aceitar a parte ruim, tá ligado? Não, cara, é porque. Bom, não, eu já falei isso aqui em alguns programas. É muito. Existe, mas beleza. Eu não sou um especialista em ocultismo, em espiritualidade pra ter certeza disso, mas beleza. Não, por exemplo, eu tô muito preso no entendimento católico da coisa, né? Onde você tem a verdade, que é a coisa boa, e ponto e fim, acabou. Talvez a forma que eu disse sobre aceitar só do ruim não é tipo você aceitar que você é um filho da puta, mas você aceitar que os seus erros fazem parte de si e continuar a melhorar, e não simplesmente você se ver como um pecaminoso e que você não tem mais jeito, entende? Isso que você Não, tá falando mas é ele não parte. tentou melhorar coisa nenhuma, ele matou o cara. Pois é. Isso na animação, a gente não sabe da. Ah, não, tudo bem. Não, e mais do que isso, se a gente lembrar direito, ele queria roubar o corpo do cara. Que o cara. Lembra que o cara levanta e fala, eu não morri, não, eu tô dormindo. Exatamente. É verdade. Então, pô, a gente, esse cara não era mesmo, não. Mas isso é o personagem da animação, a gente não sabe como é que é a imagem do cara. Então, Na vida real é outra coisa, mas a animação quer mostrar alguma coisa pra gente. talvez ele esteja querendo mostrar justamente a hipocrisia que você tinha descrito anteriormente, tá ligado? Ou não, né? Bom, fica aí a reflexão. A gente faz isso, a gente fala, e depois manda o problema pra vocês ouvintes. A gente fala, não fala nada porque a gente não quer. A gente quer ser aberto aqui pra conseguir comprar todos os públicos. Olha A que gente é vacilo. aberto ao público ao dia. Pois é. Você é, eu não, tipo. Você que se abre aí pra todo mundo. Ih, rapaz. E rapaz, parece que o Diabolo tem 13 anos. A quinta série baixou forte aqui, meu. Você tinha 13 anos na quinta série, você repetiu 2 anos, pô. Mas tudo bem. Ih, rapaz. Iniciando simulação em 3, 2, 1. Bom, e o terceiro e último tópico, eu acho que toda conversa, na verdade, do desenho, ela culmina para essa última conversa, né? Que é o último tópico que vai tratar nos 2 últimos episódios, que é a questão da morte, né? No segundo episódio também fala um pouco. Ah, é? Ah, fala sim, é verdade. É porque no segundo episódio ele fala muito sobre a aceitação da perda de pessoas próximas a vocês. Da morte, você vivenciando a morte. Os outros também falam isso, mas eles também falam um pouco mais sobre a perspectiva de você estar morrendo, principalmente o último, tá ligado? Não, sim. O último é o ápice da coisa. É. Mas isso eu achei que assim, toda a conversa ela trouxe uma evolução do personagem justamente para ele conseguir compreender aquilo no final. Porque que nem, né, o episódio 4 que eu não gostei, mas fala do perdão, do amor. Tem a questão do Dharma do quinto episódio, que é a questão de se falhar, mas sempre tentar evoluir, que é justamente o que o prisioneiro lá faz, né? Até ele conseguir, no final, ele cantar aquela música bonita. Inclusive, a gente não falou das músicas do desenho, né? Mas... E não, é ruim pra caralho, tio. Não, detesto músicas. Nossa senhora, essas músicas são muito ruins, velho. Muito ruins, muito ruins. Mas, enfim, você tem todo um caminho de evolução, de aceitação do personagem para que ele consiga conceber aquilo ali no final. E acho que, assim, justamente, né, que são 2 episódios sobre a morte, o último, que é o mais importante, mas o sétimo também, né, que é o episódio em que ele conversa com a morte. E eu achei muito legal que, né, depois que eu fui ver quem eram as pessoas. E aí eu achei legal que a mulher é dona de um... Ela é coveira. Coveira não, pô. Não, Coveira coveira quem não, cava. ela tem o do cemitério. funerária. Tem a funerária, é. Caitlyn Dog, o nome dela. Ela tem uma funerária. Dog, não sei. Eu achei muito bacana, tipo, como ela trata justamente essa questão, né, da mercantilização da morte, né, e tipo, como isso passou a ser... ela trata de uma forma, assim, como isso parou de ser natural, mas eu acho que passou a ser desumanizado, né, porque quando você morre, você não deixa de dar trabalho, você dá trabalho pra Dedéu, porque é muito caro as coisas. Caralho, isso é verdade, né? Tipo, é caro o caixão, é caro o lápide, é caro tudo, tá ligado? E isso, ouvinte, seu Alone, coração de ferro. Não,
Não, cara, mas, pô, é verdade, é justamente o que ela trata no episódio, como... Porque, tipo, você morre e tem que pagar ainda, tá ligado? É, tem que pagar coisa. Tipo, Tem que pagar pra ser nem enterrado, quando você para de dar trabalho, mano. tem que pagar o caixão, tem que pagar tudo. Então, tipo, e é justamente o que ela trata, né? Tipo, Ah, como o isso caixão, foi... mano. Se a cremação não fosse tão cara também, mano, ia ser mais fácil. Então, é Porque a nossa caro, vida é mas... muito mais E aí tem aquela parada... Isso eu acho um absurdo. Como a cremação é cara, os crematórios fazem assim... A gente vai cremar 10 pessoas aqui, bota a cinza tudo junto aí e tó. Então você não tem nem as cinzas do seu parente, enfim, né? Do seu defunto. O esquema é você esperar morrer 10 parentes e cremar os 10 juntos. Junta todo mundo. Aí divide a cinza. Porra, esperar 10 países morrer, o bagulho vai estar só o osso, né? Mas vai queimar do mesmo jeito. Vai queimar, vai ter preocupa, cinza. Porque o osso fica. E se tiver tatuagem, fica também. Fica. Fica assim. Tatuagem, cabelo e unha nunca para de crescer. Tatuagem pode crescer. Não. Tatuagem parte crescer. Até a vez que vem você tá o mangá. Não, quem fala isso é minha mãe. Ela tá até aqui na janela. Ela fala que se eu morrer, ela não vai pagar pra me cremar, não. Mas ela tá pensando que eu vou morrer primeiro que ela ainda. Caralho, Eu acho também, mas bom. Ela tá tipo na cabeça, eu vou morrer primeiro que ela. ela sabe mais do que você faz na vida do que Por causa da tatuagem, ela fala que não vai pagar pra me cremar. vai entrar no sangue, né? Você vai morrer antes. Não, vocês já queimaram tinta, tio? Sai mó cheiro, não. Mano, eu não tenho esse preso pela morte, mano. No dia que eu morrer, mano, joga com o meu corpo onde você quiser, mano. Tô nem aí. E o Tietê. Joga no Tietê, tio. Não, mano, Não. eu não tenho esse apreço. Eu não sei se é porque eu sou um descrente, eu não tenho nenhum apego à religiosidade, à espiritualidade de alguma forma. Porque eu não me importo com que, tipo, com o meu corpo depois que eu for, tá ligado? Pra mim já foi, mano. Já era. Se eu morrer, morreu, mano. Não importa mais o que acontecer comigo a partir daí. Se morrer, morreu. Exato. Não, mas Mas é justamente o que ela trata, né? Tipo, as pessoas acham isso, eu acho que não é nem porque. Claro, tem várias religiões que né, o corpo depois é importante, não sei o quê. Mas é justamente o que ela trata, né? Tipo, a gente se importa com isso porque teve todo um mercado por cima que criou toda uma estética pra gente se importar com isso. Eu, sinceramente, não me importo nem desimporto, eu prefiro não pensar. O quê? Eu não ligo muito. Tipo, morreu. Mas eu tô falando disso na perspectiva sobre a minha morte. Quando outros morrem, aí eu respeito a espiritualidade de cada um. Até porque eu acabo caindo nesse mesmo. Na espiritualidade geral, assim, tipo, quando um parente próximo vai, eu vou lá ver lá o corpo, eu me sinto mal. Eu penso se existe realmente um pós-vida, eu penso em tudo isso, mas. Parênteses já bolou, Rio Tietê do desaguado. Na questão do meu corpo, eu não me importo nem um pouco, velho. Cara, eu não sei se é, tipo, coração de pedra, sei lá, mas eu não. Eu sei que uma hora vai acontecer, tá ligado? Então eu fico meio que. Eu não fico, tipo, triste, tão mal, assim, meu Deus, chorando. Eu fico, mano. Uma hora acontece, todo mundo, tá ligado? A única certeza que você tem na vida é a morte, tá ligado? Então. É realmente que o episódio ele trata, mano. Que a gente É. cria esse negócio de que é inacreditável, de que é impossível, de que não deveria se falar sobre isso, sobre algo que todo mundo vai passar. Sobre algo que é natural tanto quanto a vida. É, justamente o que ela trata no episódio. Mas, não sei, eu que tenho uma concepção mais católica das coisas. Então, tipo, por exemplo, é evidente que tipo, o reino de Deus é o que a gente faz no dia a dia, mas a nossa vida mesmo ela é póstuma, né? A vida eterna, a gente morre para entrar na vida eterna, então o pós-vida seria não melhor, mas enfim, é o que se luta para ter, né? Sim. Então, não sei, acho que é uma concepção um pouco diferente, né? Tipo, que não se trata, não trata justamente disso como, tipo, tão afastado. Claro que a gente não quer que os nossos entes queridos morram, não é essa questão. Mas... Então, todo mundo sofre quando isso acontece. Sofre a perda. Exato, mas é justamente, vai acontecer com todo mundo. Justo. Exatamente. Exatamente o que eu penso. E o episódio final, ele justamente mostra, né, eu acho que é a lição mais importante de todo o desenho, que a pessoa, o ente querido, pode morrer, mas independente da espiritualidade ou não, o amor por ela não morre. Exato. Que é justamente o que é ensinado pela mãe dele no final do desenho, né? Que aquele episódio é bem bizarro, assim, da animação, né?
E tem várias paradas assim que dá pra notar, tipo, que nem ele vira um bebê, e aí, mas ele vai envelhecendo e ela também. Aí ela morre e ele fica grávida dela. Cara, isso foi muito bizarro. Isso eu fiquei desconfortável. E onde a maternidade que elas estão, todos os médicos são ursinhos e tratam os seus pacientes com carinho. Mas os São os pacientes ursinhos eram. carinhosos lá, praticamente. São os ursinhos carinhosos, mas os pacientes eram. Não lembro agora o que são, mas são os animais que matam, não são? Eu tenho várias cenas dos ursinhos morrendo, mano. Então, não, os ursinhos, eles estão tratando a raiva com amor, alguma coisa assim. Tinha vários pacientes, vários com certos problemas. Né? Tipo, É, tinha e, uns tipo, que eles eram mais têm que raivosos, tratar com carinho, essas paradas assim. tinha uns que tinham raiva, tinha uns que estavam depressivos e todos eram tratados com carinho, com amor. Aí o que deu certo foi o macaco lá, né? Que O macaco, ele dava. Eu achava isso muito engraçado, que toda a cena era os ursinhos se fudendo. Mas, cara, eu fiquei muito desconfortável vendo o protagonista dar a luz a um bebê que era a mãe dele. Fiquei muito desconfortável mesmo. aquilo foi Foi bizarro mesmo. bizarro, meu. Muito ruim de ver. Acho que foi no nível do. Já retomando aqui o programa de Watchmen, que a mina lá tinha colado a própria mãe, tá ligado? Tinha o quê? Você não lembra disso? Não, o que A, foi? a filha do Ozymandias, lembra? A mãe Tinha dela clonado a própria mãe. tinha colado a própria mãe. Cara, mas o que quis dizer aquilo? O que ele dando a luz à mãe dele quis dizer? Qual que foi a parada? Ah, não sei, eu não quero nem tentar entender. Pra mim cena só lá foi bizarríssimo. aquela cena foi bizarra mesmo. Não, mas porque alguma coisa ele quis dizer com aquilo. Ah, deve ter, mas sei lá, eu não quero saber, tá ligado? Eu não pensar. Só vi ali e falei, mano, que porra é essa? Talvez seja o amor recíproco de mãe e filho. Talvez algo assim. Pode ser, porque justamente, tipo, primeiro ele vai envelhecendo, né? Vai passando de bebê pra adulto e ela morre, né? Fica mais velha e morre. E aí depois é a vez dele, né? É, a vez dele de ser o pai. Aí tem toda essa. Talvez seja essa relação desse ciclo da paternidade e maternidade, tá ligado? Pode ser. Não, Ou foi só pra chocar a gente. não, só pra chocar não foi, cara. Mas que chocou. Não sei se foi, mas que chocou. Exato. Mas Vocês se identificaram com alguma coisa? Por causa desse episódio, eu me identifiquei muito, né? Não. Com qual? Identifi- O último? O último episódio, se vocês tiveram essa perspectiva de fazer um paralelo com a vida de vocês, de uma perda recente ou não, uma perda muito importante pra vocês, eu tive isso. Eu não. Não. No caso, eu seria se tivesse acontecido a mesma coisa. Sim, entendi. No meu caso, sim. No caso foi com a minha avó que morreu em 2017 e eu não prefiro não contar essa história. É isso aí. E a intimidade que esse cara tem com o público dele é uma intimidade que eu não quero ter nunca. Ninguém quer saber, tá ligado? Exato. Não, mas não, É justamente. mesmo, né? Agora vamos trazer pro real, mano. O cara transformou em podcast uma conversa quase póstuma com a mãe dele, né? Eu Isso acho é que a uma mãe dele intimidade. morreu tipo 4 meses, um bagulho assim. 3 semanas depois da gravação. Daquela gravação. Cara, isso é uma intimidade um pouco bizarra dele. Tudo bem, ele tem lá a intimidade com o público dele, cada um faz o que quer. Mas isso parece muito uma mercantilização da morte, como foi tratado no episódio 7, mas tudo bem. Cada um faz o que quer. O cara caiu no próprio erro. Porque, pô, é meu, né? Eu jamais faria aquilo ali. Mas, ok, cada um. Alguma coisa ele quis dizer com aquilo ali, mas eu não consegui entender justamente. Mas, enfim, a animação inteira desse episódio é muito. Acho que visualmente talvez seja muito mais bonito que os outros episódios. Tipo, você tem toda essa questão do envelhecimento dos dois. E aí você tem aquela cena bizarra que não vamos comentar mais. E aí você tem, tipo, o personagem, a primeira vez que o personagem chora, e é um choro, assim, bem feito, apesar de justamente a animação ser super simples, né? Mas é um choro, assim, que você consegue sentir o peso daquilo ali. E aí depois eles viram planetas, e os planetas vão se desfazendo. É uma maluquice, cara. Mas, enfim, mas é muito legal de ver. Poetas vão se fazendo porque eles chegam próximo de um buraco negro. Aí ele fica e a mãe é sugada justamente pra simbolizar a morte. Eu gosto disso. Eu gostei desse simbolismo. Não, sim, tipo, legal, muito bom. E serviu perfeitamente.
E justamente passou a mensagem que queria ser passada, de que né, a pessoa vai, mas o amor fica. Enquanto isso, o pau torando lá fora que a polícia tava chegando. Isso No é tapete verdade. voador, velho. No tapete voador. E tem aquela Enquanto parte. isso, o fã tá acompanhado do pai, o pai tá surrando ele e chorando. Não, ele chorando. corta a cabeça do unicórnio na frente dele e fala: Olha, agora, não sei o quê. Olha o que você fez. E, mano, what the fuck? Aí o unicórnio começa, tipo, ao invés de sangue, começa a sair sorvete. Aí ele, olha o que você fez. Tá feito. O gore desse esse desenho ele é muito doido. Eu passei a gostar desse desenho já no episódio 1, quando o convidado vira zumbi e começa a comer o bebê da mulher lá, mano. Eu falei, caralho, quase. Ah, Mas justamente esse episódio é muito bonito. Eu acho que ele simboliza todos os aprendizados, né, da temporada. A gente não sabe se vai ter mais. Eu espero que não tenha, na verdade. Até porque, na teoria, o Clancy morreu. não morreu não. Os dois, o vizinho dele entrou Como não dentro morreu, do... mano? O O cara vizinho dele- explodiu junto com o bagulho. Ele não explodiu, ele entrou dentro do... Qual é o nome do bagulho? Ele entrou dentro do simulador, mas o simulador Simulador. explodiu. Não, e daí? Mas o vizinho dele também entrou dentro do simulador. Os dois entraram junto no simulador. Então provavelmente ele vai viver naquele mundo ali, não sei. Lembra no Rick and Morty, a terceira temporada, quando o Rick é preso? E aí começa a terceira temporada e ele foge da prisão de uma forma estúpida? É, pode ser da Ah. mesma forma, tá ligado? Eu acho que vai rolar uma parada Vai dessa. acontecer aí. alguma coisa assim. Ele não morreu, eu acho que ele não morreu. Não. Tipo, era pra ele ter morrido, da mesma forma que era pro Rick ter ficado preso, mas temos que fazer mais temporadas porque isso aí deu certo. E tem comparação de Rick and Morty com esse desenho, eu acho que são desenhos também diferentes. E Rick and Não, Morty é não, ruim. completamente. Não, o Rick and Morty não é ruim, ele só é superestimado. Ele é Exato. bom. Eu nunca gostei de Rick and Morty. Não, ele é bom, só que ele cai naquele tipo de série de desenho que quem... Novamente aquele problema com a fanbase, que a fanbase cria essa imagem do programa de que você tem que coisa intelectual e não sei o que, aí você acaba... É o que tá acontecendo com o Peaky Blinders. Exato. É o que tá acontecendo com o Eu Peaky e Blinders. calculista. Muita série, muito personagem, por causa da fanbase, a gente acaba tendo essa rancoriza, esse nojo. Não, mas cara, Ela por si só ela tem pontos muito fortes. Cara. essa fanbase, inclusive, que é composta pelo Clayton, mas enfim, Exato. Mas assim, não, o Rick and Morty tem um problema que eu tentei assistir de novo o Rick and Morty, porque eu assisti a primeira vez e gostei, mas não dá pra assistir de novo não. Que perde a graça completamente. Mas bom, esse desenho não dá pra, não tem comparação. Aí é que tá, eu nunca dei risada com o Rick and Morty. Eu gosto. Eu gosto, tipo, ver as cenas acontecendo, as discussões que eles levantam, mas risada eu nunca dei, mano. Não, eu já dei várias risadas, mas bom. Iniciando simulação em 3, 2, 1. O que vocês acham que vocês vão levar alguma coisa do Midnight Gospel? Vocês aprenderam alguma coisa com isso ou todo esse papo foi completamente jogado no lixo? No meu caso, foi completamente jogado no lixo. No lixo não foi, porque. Não, claro, o que eu quero dizer é que eu não vou levar nada de muito. Foi só mais um desenho legal que eu vi. Acho que Não, ele mas abriu. eu já falei disso mais cedo. Falou? Então, manda. Eu falei daquele papo da memória seletiva. Eu selecionei o que seria pra Tá, mim. mas você não e- falou- Você não falou você não o que falou é a o que memória seria. seletiva. Não, eu falou. selecionei o que, tipo assim, o que eu achava que era. Que Parceiro, eu você levaria não pra falou. vida, que seria melhor pra mim. Selecionou. Não, mas é o que porque eu não quero falar, ué. Não, Então você deixa claro que você não quer falar. pô. Não, eu selecionei e é isso, acabou. O Total. resto eu joguei na lixeira do meu cérebro ali, no espaço em branco e acabou. Não, eu acho que eu joguei tudo na lixeira. É só mais um desenho. Ele me levantou de várias discussões assim, internas que eu tenho sobre, tipo, perdão. E aí, ele me ampliou um pouco mais a minha ideia sobre a morte, só que, tipo, eu não sei se eu vou dar continuidade nisso, mas que me deu essa perspectiva maior, deu. Cara, é porque eu costumo não levar esse tipo de obra em consideração, então. Entendi. Eu vou levar alguma coisa. Se eu vou dar continuidade, são outras coisas, mas que me abriu a reflexão, abriu. Então vou fazer uma pergunta menos pessoal, que vocês vão se sentir à vontade em poder responder. Qual que foi o episódio? E mais, já que o Henrique colocou aí a perguntinha também, qual que foi o personagem que vocês mais gostaram? Henrique, por favor, você que é o convidado de hoje. O episódio que eu mais gostei foi o 4. Na verdade, não sei se vocês dois não ter gostado.
Gostado. Eu gostei, o Alone que não gostou. E meu personagem favorito foi a Morte. Eu achei muito genial aquela parada de ele ter que pensar em como que é a morte, e ele inventou um bagulho totalmente aleatório. Aquilo ali foi muito engraçado, né? Aquela pergunta, mas o carrinho faz parte de mim? Não, isso aqui não tá muito prático, mano. Aí ele fala, aí ele fala, eu quero. Então a imagem normal de uma morte, mas o olho permanece. Ela com um olhão. Fica com o olhão. E eu achei ela muito foda porque eles estão conversando e aquele filho da puta que roubou a mangueira fica correndo, tá ligado? Aí ela olha pra ele e fala, você vai morrer, tá ligado? Isso eu achei muito foda. Ele fica mó tenso. Ele fala, você vai morrer, choque. mas não agora. Você vai morrer escorregando uma bolinha de ping-pong. É. Aí no final, ela, tá na também- hora da hora de brincada, vai pegando um monte de bola, de tênis, de basquete. Não, pera aí, essa aqui, ó. Aí o cara ficava nervoso. E não! E morreu. E ela faz a mesma coisa com o Clancy. Ela, não se preocupa, não. Você vai morrer numa cadeira de escritório. Aí quando ele volta, ele viu que ele tá na cadeira de escritório. Ele, puta que pariu, deixa eu jogar essa merda fora. Aí, ó. Pra gente saber se ele morreu ou não no final da temporada, só ver se ele tava na cadeira de. Exatamente. Ela ele jogou Ah. a cadeira fora. Então ele não morreu. Por isso que eu falei que ele não morreu. Mesmo que ele entrou no bagulho. É verdade, ele não morreu, então. É, o meu personagem favorito é a Morte e o episódio 4 eu achei da hora porque foi o mais engraçado que eu gostei. Aquele personagem que mata os caras com o cu eu achei da hora. Eu achei uma escrotidão do caralho aqui o personagem. É, dislike. Mas e você, Jabulu? Tá, o meu episódio favorito, que eu acho que é o do Alone também, é o da prisão. Sim. O ciclo lá. Que ele começa uma conversa malucaça com um passarinho que é a voz da alma do prisioneiro. Mas aí não é, porque ele fala, pô, por que eu aceitei esse emprego? Então ele sabe o que o cara tá pensando, mas ele não é a alma. Exato. E aí ele. Na hora que o Clancy cai, ele faz uma fuga no meio da prisão, aí o cara começa a morrer. Começa a fazer todos os ataques possíveis a morrer, e cada vez que ele morre, ele é julgado, o coração dele. Parece um bagulho meio egípcio, inclusive. É, eles pesam o. Não é o coração, eles pegam a raiva dele. Não, o coração, eles arrancam o coração ali. Só que o coração tá. Ele tá meio que corrompido. Não, é meio que fosse uma raiva, é meio que como eles pegassem a raiva dele e pesassem com uma pena. Se ele tivesse. Se o peso da raiva dele fosse. Se o peso da raiva dele fosse maior que. Se o peso da raiva dele fosse maior que a pena, ele ia voltar pra prisão. Ele só ia ser liberto se, tipo, a pena. Cara, isso é totalmente mitologia egípcia, né? Alan, qual que é o deus dos mortos mesmo que eu esqueci o nome? É o Anubis. É o Anubis, isso, o Anubis. O Anubis, ele pesa o coração do cara pra ver se ele é digno. Ele faz justamente em comparação à pena. É justamente a mesma coisa, cara. Aí o cara, tipo, ele não era digno, ele renasceu, voltou pra prisão. Ele não era digno de ir pra vida póstuma. É exatamente a mesma coisa. Só que, sei lá, tipo, a representação dos deuses é uma parada mais Abstrato. muito mais abstrata. Ela não remete muito à mitologia egípcia, tanto quanto o ritual lá de julgamento dele. E o passarinho tava puto de tanta pena que tava tirando dele. Coitado do pombinho. O personagem é a morte também, justamente porque o Rick já disse. Não. Eu acho que eu vou mudar aqui, mano. Acho que o meu personagem favorito é o presidente do episódio 1, mano. O presidente anãozinho que sai atirando em zumbi. Eu achei ele maneiraço também. Aí, tipo, ele como ele é anãozinho, ele fica. Tem o cérebro lá dele lá que serve simplesmente pra ele subir nas coisas. Não, o meu episódio favorito também foi justamente o da prisão, né? Como você já bem disse. Como eu já disse aqui também antes. Mas eu acho que eu gostei mais porque. Primeiro que a animação eu achei mais legal, assim, tipo, é legal ver o cara lá fazendo várias coisas até que ele consiga, né? E, tipo, você vê uma evolução do personagem ali do episódio. E eu achei que o papo foi mais legal também, não foi algo repetitivo, não foi algo. Não sei, eu gostei mais. Achei que dentre todos os papos, pra mim foi o mais legal. Mas o meu personagem favorito. Pô, não pensei nisso, de verdade. Acho que eu não tenho. O cara cria o tópico e não pensa. Eu não tenho um personagem favorito. Eu não sei, eu gostei de vários, mas não sei pra colocar um em favorito. Talvez tenha sido o pássaro do episódio 5, mas aí pode ser simplesmente Não. Tenho certeza quem foi. O aviador que o bigode cresce sempre. Não, então eu gostei dele, mas não é o favorito, porque ele também não é.
E o do episódio 5 também, tipo, é legal, mas eu posso gostar tanto do episódio que eu tô confundido com o personagem, enfim. Então, no caso, eu não tenho. Mas, pra gente fechar o programa aqui, fazer uma coisa que fazia tempo que a gente não fazia, porque fazia tempo que a gente não falava de algum lançamento, né? Então, Henrique, quantos Wells comeram Maguila para Midnight Gospel? 7,5. Justificativa sucinta, rápida, por favor. Tá, porque nada. Assim, 7 porque foi genial, e meio porque. 7 porque foi genial. Imagina o que, não, que é o 10 pra ele. Eu achei a ideia da hora, tipo, de pegar um podcast e animar, mas ao mesmo tempo é um podcast, tipo assim, já tá gravado. Então não foi do zero. Não tem problema nenhum, né? Tipo, não tem trabalho. Exatamente. Trabalho tem, não desmerecendo, mas assim, Não desmerece, não né? é, Puta. não é eu pegar aqui um Gravity Falls da vida e né, Gravity Falls pra mim é genial. Pra mim, Gravity Falls é o melhor desenho e animação que tem, acabou. E ninguém muda minha opinião. E eu tô certo disso, igual você sobre Coringa. E não quero conversar Caralho. sobre. Vamos conversar sobre isso, exatamente. Tudo bem. Demorou. Meu companheiro de mesa. Quantos Wells comeram Maguila? Cara, eu acho que o meu voto vai muito mais pela ideia e a execução da animação. Sim, pelo todo, pela ideia ter sido tão genial de juntar a animação com o podcast, vai um 9 pra mim. 9, cara? 9. Não é tipo. Eu sei que tem várias coisas assim que às vezes foi meio tedioso no programa, ou simplesmente a gente não compreendia o suficiente, mas a ideia foi tão boa de juntar as duas coisas que eu acho que vale, assim, tipo, vale esse voto de confiança, tá ligado? Porra, isso aqui, você foi o primeiro, mano. Será que vai ter mais coisas disso, mano? Será que vai ter, tipo, sei lá, uns audiodramas que lançam em podcasts, um Welcome to Night Vale, Nerdcast RPG, qualquer outro podcast dramatizado, se tornar uma animação, tá ligado? Então, por ele ter abrido esse leque, tipo, aqui, ó, foi o primeiro, agora vai. Deixa o mercado decidir o que fazer com isso agora, eu acho que ele vale esse voto. Perfeito, Javô, perfeito. Bom, eu vou ficar aí no meio termo entre vocês dois, vou dar uma nota 8. Condensando, na verdade, tudo que vocês já falaram. Porque, justamente como você colocou, Jabolo, isso aí abre margem para muitas outras coisas serem produzidas e a gente vê se muitas outras coisas vão dar certo ou não. Então, eu achei que a inovação da ideia é uma parada assim completamente diferente em termos de produção, né? A gente tá falando de um original Netflix, então é uma produção absurda para uma ideia inovadora que não se teve assim antes, né? Pelo menos não com essa produção. Então é um tiro no escuro muito grande que deu muito certo e abre espaço para muitas outras coisas. Então fica aí minha nota 8. Sem contar que os papos são legais, mas os papos a gente desconsidera um pouco, porque os papos já existiam. Mas eu acho que eles conseguiram ornar muito bem com a animação, apesar de muitas vezes a animação não ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas ficou extremamente agradável de ver. Então eu fico aí no meio termo, eu fico no meio de vocês dois. Danado. Com uma nota 8. Isso que você falou, eu concordo também, que assim, não é porque é inovador que se alguém for fazer de novo e vai abrir espaço, vai dar certo, tá ligado? Esse deu, mas... Exatamente. Então eu acho que provavelmente não vai ter mais nada parecido. Amazon Prime, façam igual. Competa copia com a HBO, vocês estão perdendo tempo. É mais fácil a Amazon Prime competir, porque a Netflix compra um filme e aí o Amazon vai lá e compra a continuação. Pra Netflix não tem. É sempre assim, velho. Esse é o mercado. E se precisar de ideias aí, tamo aí. Um abraço aí, Amazon Prime.